Você está prestes a conhecer uma história real que uniu fé, engano e recomeço numa pequena vila de pescadores no litoral brasileiro. E se a devoção que deveria salvar vidas acabasse destruindo famílias inteiras? Prepare-se para uma revelação surpreendente que pode abalar tudo o que você acredita. Em um recanto isolado de pescadores, no litoral brasileiro, onde o oceano oculta mistérios tão profundos quanto suas correntes, desenrola-se a história verdadeira de Seu Benedito. Um testemunho que necessita ser revelado e que certamente tocará sua alma. Esta narrativa marcante nos transporta a uma época em que a chegada de um homem enigmático redefiniu para sempre o rumo de uma comunidade inteira. Seu Benedito nos brinda com uma partilha emocionante sobre família, devoção e novos começos. É um enredo que escancara como nossas ações repercutem nas gerações futuras e como o amor genuíno tem o poder de sarar até mesmo as mais dolorosas feridas. Este canal é um verdadeiro baú de histórias, parecidas com esta, depoimentos comoventes de indivíduos comuns que vivenciaram eventos extraordinários em seus povoados. Cada relato que apresentamos é um fragmento inestimável da herança dos nossos antepassados, que não se pode deixar apagar. Não deixe de se emocionar e ponderar com este caso ímpar. Inscreva-se agora no canal, habilite o sininho e deixe seu like da confiança para incentivar este trabalho relevante de preservação de memórias. Seu Benedito, estamos preparados para escutar seu depoimento. Eu cresci em uma praia oculta no litoral do Brasil. Hoje, com 78 anos, carrego o peso do tempo. Quando olho para trás, reparo que muita coisa mudou, mas outras seguem como sempre. O aroma de maresia e o som das ondas nunca deixam a minha lembrança. Cresci em um povoado de pescadores, daqueles em que só se chegava de barco ou após longa caminhada, éramos cerca de 200 famílias vivendo juntas. Todos se conheciam, todos sabiam da vida de todos. Era um lugar pequeno, mas para mim, ainda menino, parecia infinito. Meu pai Afonso pescava como quase todos ali saía antes de o sol aparecer e retornava impregnado de peixe e suor. Era um homem de bom coração, mas de poucas falas. Eu notava o brio em seu semblante quando ele voltava com um belo pescado para nossa casa. Minha mãe, Elisa, estava distante de seu nome. Era uma mulher rígida, parecia já ter nascido idosa e desgostosa. Vivia se queixando da sorte do trabalho, até do vento que respirava, cuidava do lar e preparava artesanato para vender aos poucos visitantes que surgiam, só que nada nunca a satisfazia. Eu era o do meio de 3 irmãos. Bernardo, o mais velho, era meu ídolo com apenas 2 anos a mais que eu. Já dominava tudo sobre o mar e sobre os peixes. Glorinha, 3 anos mais nova, era a filhinha do papai, sempre agarrada às pernas dele quando voltava do mar. Mateus, o caçula, tinha 5 anos menos que eu e vivia enfermo, dando trabalho a todos. Nossa vida era dura, mas desconhecíamos outra realidade. Madrugávamos para ajudar o pai a remendar as redes antes de ele entrar no barco. Depois seguíamos para a escolinha do povoado, um barracão de madeira, onde Dona Joselma nos instruía a ler e a somar à tarde. Voltávamos para auxiliar a mãe limpando peixe, carregando água, e por aí ia. Nunca acabava. Porém, também tinha seus bons momentos. O melhor era quando escapávamos para brincar na praia. Corríamos na areia, mergulhávamos nas águas tépidas, tentávamos pescar com uma linha improvisada. Era a liberdade pura. Só existíamos eu e o mar. Nossa rotina começou a se alterar quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos em 1955. Foi então que surgiu o pastor Átila naquela vila. Jamais esquecerei o dia em que ele chegou. Era um homem alto, usando terno escuro mesmo sob um sol abrasador. E acredite, ele mal suava, se expressava de modo eloquente, com vocábulos que nunca tínhamos ouvido no começo. O pessoal ficou arisco.
Não estávamos adaptados a forasteiros, porém o pastor cativou o povo rápido, passou a promover encontros sob a sombra de uma amendoeira, falando sobre o Criador e uma vida renovada, prometeu trazer evolução, amparar a comunidade. Minha mãe foi das primeiras a se encantar de repente. Aquela mulher que só vivia reclamando, cantava hinos contente. Glorinha logo se tornou admiradora do pastor. Já meu pai e Bernardo não confiavam muito. Alegavam que ele tentava reformar nosso modo de viver. Eu ficava em cima do muro sem saber em quem acreditar. Por um lado, era bom ver a mãe menos rabugenta, por outro. Sentia que algo estava mudando e não era para melhor. O pastor arrecadou fundos e construiu um templo pequenino, porém bonito, todo feito de madeira. Foi a primeira obra nova da vila em muitos anos. Todo domingo cedo, o povo se reunia, cantava, rezava. Às vezes eu ia mais para observar os outros do que por genuína crença. Nessa altura, comecei a reparar que a coisa em nossa casa ia ficando esquisita. Minha mãe passava a maior parte do tempo na igreja do que em casa. Quando estava em casa, vivia exaltando o pastor. Dizia que ele era um enviado de Deus e que a gente precisava seguir seus mandamentos. Meu pai se mantinha calado, mas era nítido que não aprovava os conflitos entre eles, que já surgiam aqui e ali, ficaram piores. Minha mãe chamava meu pai de pecador, que não queria melhora de vida. Meu pai replicava que ela estava enlouquecendo, cedendo a um forasteiro o domínio de sua vida. Bernardo, meu irmão mais velho, começou a se revoltar aos 10 anos. Já se dizia quase um homem. Para os padrões do povoado, passou a enfrentar o pastor abertamente, declarando que ele estava enredando a todos. Minha mãe enlouquecia, gritava que ele estava possesso pelo diabo e lhe dava surras, cada vez mais severas. O pastor Átila foi se metendo em tudo. Acabou organizando um grupo de estudo que, em pouco tempo, se transformou na atração principal das noites de quarta-feira. Os adolescentes, em especial, eram atraídos pelo modo magnético como ele interpretava as passagens da Bíblia, sempre associando com as dificuldades cotidianas da vila. Não demorou para ele propor um projeto inovador. Uma horta coletiva. É fundamental que o povoado seja mais autônomo, ele dizia. Com aquele sorriso que radiava o lugar, juntos ergueram uma estufa surpreendente, toda de metal e vidro, que resplandecia ao sol intenso do litoral, protegendo as plantas do calor e do sal. As pessoas passavam tempo admirando aquela construção, coisa digna de filme aos domingos. Depois do culto, que agora lotava a igrejinha, o pastor fazia o que chamava de ágape, um almoço coletivo, em que cada família trazia um prato. Era um momento de convívio que todos ansiavam. O aroma de peixes frescos, farofas elaboradas e bolos caseiros se confundia com risos e conversas. Mas sabe como é? Quando a esmola é grande, até o santo estranha. Foi então que surgiram os apelos por contribuição. No início, era pouco. Umas moedinhas aqui e ali, depois foi subindo. O pastor alegava que precisava de doações para as obras de Deus. Minha mãe entregava tudo o que podia, às vezes até o pouco que tínhamos para comer. Meu pai ficava indignado, dizia que não tínhamos o básico, e ela ainda oferecia nosso sustento ao pastor. As brigas se agravaram. Uma vez presenciei meu pai levantar a mão contra minha mãe. Não chegou a agredi-la, mas o olhar dele era apavorante. Ela revidou com palavras, e ele saiu de casa cego de raiva. Enquanto isso, eu já tinha 10 anos, ajudava meu pai na pescaria, aprendi a remar, jogar as redes, conhecer o mar. A vida era dura, o sol castigava, mas eu curtia, sentia estar mais perto do meu pai nesses momentos. Bernardo, que estava com 12, não aguentou depois de uma discussão violentíssima com minha mãe, em que ela chegou a dizer que preferia vê-lo morto a vê-lo contra o pastor. Ele sumiu, pegou um barquinho no meio da madrugada e se foi.
Deixou apenas um bilhete avisando que sairia em busca de um futuro melhor. Foi um golpe para todos. Meu pai ficou dilacerado. Minha mãe oscilava entre culpar o demônio e responsabilizar meu pai. Eu perdi meu herói, meu irmão mais velho. Glorinha chorava sem parar. E o pequeno Mateus, já enfermo, só piorava nosso cotidiano. Era árduo, mas a gente seguia como podia. O pastor apareceu dizendo que aquilo era um castigo divino, que precisávamos estar mais na igreja. Minha mãe se afundou na fé, dedicava o dia inteiro ao pastor, levando Glorinha e Mateus juntos. Eu fiquei mais próximo do meu. Pai, passei a acompanhar a pesca, fugindo da casa que se tornara um campo de batalha. O mar era meu refúgio. Só eu, meu pai e o balanço das ondas. Foi nessa época que reparei em coisas perturbadoras no povoado, famílias que eram harmoniosas. Agora viviam brigando conhecidos, que eram amigos, não se falavam. E o pastor estava no olho do furacão. Via-o caminhando pelas ruelas, sempre bem arrumado, sempre sorridente. Me impressionava como ele se mantinha tão alvo, mesmo num lugar onde ninguém escapava do sol. Abrasador, até as crianças já nasciam coradas. O pastor era diferente, como se o astro-rei tivesse medo de encostar nele. As mulheres suspiravam à sua passagem, com olhares fascinados, e os homens o reverenciavam com um respeito que antes era só dado aos anciãos. Era como se ele tivesse tomado o controle do lugarejo. Seu jeito de caminhar de cabeça erguida, encarando a todos, era como se alegasse posse de tudo, e, em parte, ele estava mesmo se tornando o senhor da vila. A cada dia mais pescadores obedeciam suas instruções e ouviam suas falas como se fosse o próprio Deus falando. Eu, ainda garoto, ficava olhando tudo com um misto de assombro e desconfiança. Havia algo nele que me incomodava, mas não sabia o que era. Às vezes, eu achava que eu mesmo estava errado, que talvez um diabo estivesse em mim, bloqueando minha crença nele. Se pensava demais, chegava a temer pelo pior. Mas eu também observava detalhes estranhos, como o jeito que ele encarava as garotas mais novinhas com um brilho esquisito. No olhar, notava que, tarde da noite, algumas mulheres saíam da casa dele e percebia que, de repente, ele vivia na casa mais apetrechada do lugar, enquanto todos os outros continuavam na penúria. Não entendia direito, mas via que aquilo estava longe de ser certo. Tentei falar sobre isso com meu pai, mas ele só sacudia a cabeça e pedia que eu não mencionasse nada perto da minha mãe. A vida seguiu entre trabalho pesado e brigas em casa, e eu fui crescendo, aprendendo sobre o mar, sobre a pesca, sobre a existência, mas sempre com aquela impressão de que algo sombrio se desenrolava ao meu redor. Mal suspeitava eu que a situação ainda iria desandar bastante antes de melhorar, que aquele povoado tão sossegado seria cenário de acontecimentos que até hoje, com 78 anos, me fazem gelar só de relembrar. Glorinha, minha irmã mais nova, andava colada na saia da mãe, copiava tudo que ela fazia. Viviam as duas na igreja, prestando serviços ao pastor, limpando, decorando o salão para os cultos Mateus. O menorzinho me deixava aflito. Ele era frágil, vivia doente, mas parecia ter ficado pior desde que o pastor chegou. Minha mãe dizia que era o diabo tentando levá-lo e que somente a fé o curaria. Levava o coitadinho todo dia para rezar. Eu percebia o pobrezinho definhar, ficar mais frágil. Decidi confrontar a mãe e disse que ele precisava de um médico, não de orações. A mãe ficou transtornada. Pegou o cinturão surrado do pai e me deu uma surra que deixou meu corpo marcado. E o pior é que enquanto me batia ela, não parava de rezar. Quanto mais ela suplicava, mais agia com violência. Aquela devoção dela era tão intensa que, mesmo me açoitando, falava que eu estava ficando igual a Bernardo, que o inimigo queria nos carregar. Também fiquei em silêncio, suportando, pois retrucar só deixaria tudo pior naquela noite. Chorei escondido e pensei em fugir, encontrar meu irmão, mas não tive coragem. Eu não era impulsivo como ele. Eu me iludia.
achando que as coisas poderiam melhorar. E fiquei ali a realidade só. Foi se agravando. O pastor queria decidir tudo. Quem casava com quem fazia comércio com quem, até nas técnicas de pesca ele se metia. Proibia alguns peixes alegando que eram do mal. Meu pai se recusava a obedecer. Mantinha seu método antigo de lançar as redes, sem ligar para as proibições do pastor, mas via-se cada vez mais isolado. Os outros pescadores receavam ser amaldiçoados e adotavam as regras do pastor para não serem perseguidos. Eu, com 13 anos, trabalhava duro, cuidava de casa e tentava estudar com os livros usados que Dona Joselma me emprestava a ela, e a família não tinham caído no enredo do pastor e pensavam em ir embora. Foi nesse período que percebi umas situações ainda mais chocantes. Meninas jovens, algumas mais novas que eu, eram chamadas para aconselhamentos especiais. Com o pastor, iam para a casa dele de olhar baixo e saíam horas depois, muitas vezes chorando. Isso acontecia ao anoitecer, quando o sol já estava descendo, para falar a verdade. Eu não via muito esses encontros, passava a maior parte do tempo cuidando do Mateus. Era difícil levá-lo para o banho, movê-lo daqui para ali, já que ele mal tinha forças nas pernas. Minhas costas viviam destruídas de tanto segurar aquele menino. Depois que levei aquela surra, a mãe resolveu me obrigar a cuidar dele quando eu não estava no mar, enquanto ela ia rezar pelo bem de todos. Mateus era inteligente, se arrastava pela casa toda quando eu me impacientava. Acabava carregando ele para ajudar, mesmo com dor nas minhas costas. Isso era exaustivo, mas assim vivíamos. Tentei não pensar muito naquelas moças, saindo tarde da casa do pastor, nem no porquê de a mãe tanto ficar na igreja. Meu foco era apenas Mateus, o ofício no barco e resistir a mais um dia mesmo assim. Algumas vezes vi Rosinha, filha do seu Dário do bote, saindo de lá com o vestido todo amassado e os olhos inchados. Ela tinha só 11 ou 12 anos quando me viu. Correu desesperada, nunca mais apareceu na praia para brincar. Pedi conselho ao meu pai, mas ele evitou o assunto. Filho, fique quieto, não espalhe isso por aí. Foi então que lembrei que minha irmã Glorinha em breve chegaria à mesma idade. Senti um calafrio, corri até meu pai, que estava consertando as redes, e falei: pai, a Glorinha logo terá essa mesma idade da Rosinha. Vi ele empalidecer. O semblante mudar, aquilo o fez despertar. Ele cerrava os punhos, os olhos faiscando de fúria. Eu mato esse pastor, foi a resposta instintiva. Estremeci e, sem pensar, disse: eu ajudo, pai. Mas eu nem percebia o peso daquela declaração. Meu pai me encarou longamente, como se me enxergasse pela primeira vez. Depois, pousou a mão pesada no meu ombro. Isso não é coisa para menino, ele falou sério. Mas obrigado, é bom saber que você está do lado certo. Naquela noite, deitado na rede, imaginei 1000 cenários do que poderia acontecer. Não me sentia à vontade com esse ódio, mas odiava mais ainda o que o pastor fazia. Não conseguia ficar de braços cruzados, embora não soubesse o que fazer. No fim, me concentrei em sobreviver mais um dia. Torcendo para que o pior não acontecesse, não fazia ideia de que estava chegando o momento em que nada mais seria discreto. As coisas começariam a ruir, como ondas enormes quebrando na praia e derrubando tudo. Eu seguia, reparando como a casa do pastor era sempre a mais abastecida, enquanto o resto do povoado mal tinha alimento para a família, ou como ele vivia recebendo móveis vindos da cidade. Era um contraste gritante, num lugar sem estrutura para grandes luxos. Numa tarde qualquer, peguei meu barco e fui para o mar com meu pai. A gente se afastou bastante da costa, além dos recifes, numa área onde ele costumava jogar as redes. Não trocamos muitas palavras. Aquele dia eu estava cabisbaixo. Meu pai também se mostrava tenso. Com pouca paciência, de repente, ele chamou minha atenção. Olha ali, filho! Apontei os olhos na direção que ele mostrava e vi algo distante. Era outro barco, grande,
diferente dos nossos canoas. Mal cuidadas, tinha um ar de embarcação de cidade grande. Ó, pintado de escuro e com gente atarefada em cima. Aquilo despertou um arrepio em mim. Mas o pai não deu explicações, apenas fez sinal para eu ficar quieto. Voltamos ao povoado ao entardecer. Meu pai, sem falar nada, me deixou em casa e sumiu na mesma noite. E não retornou nem naquele dia, nem no seguinte, nem nunca mais. Passei dias à beira da praia chorando, olhando para o horizonte, esperando ver a silhueta do barco dele reaparecer. Não voltava, não dormia direito. Tentava falar com a Glorinha, mas ela também parecia não entender nada. A nossa pequena vila continuava, mas para mim o mundo tinha parado certo dia. Ao anoitecer, me ocorreu algo estranho. Eu, que não me considerava muito religioso, me peguei rezando, pedi em sussurros: Deus, se o Senhor está realmente aí, me ajuda, não quero continuar sozinho não. E juro que senti algo diferente, uma presença, um calor inexplicável. Não vi nada nem ouvi vozes, mas foi como um sopro no meu coração pela primeira vez desde a partida do meu pai. Não me senti totalmente isolado dali em diante. Ganhei uma força interior, uma determinação para seguir. Não que a situação ficasse fácil, mas eu conseguia encarar de frente. Continuei ajudando Mateus, cuidando da casa e indo pescar. Sempre vigilante, eu tinha a impressão de que o pastor também me observava, mas não se aproximava. Mantinha distância de quem não rezava sua cartilha, como eu e poucos outros. Por medo ou descrença, os meses viraram anos. Minha vida seguiu com a esperança de que meu pai um dia retornasse. E quem sabe Bernardo também fosse aparecer do nada. Foi numa manhã de domingo que tudo virou de cabeça para baixo. O pastor, no meio do culto, declarou que Glorinha seria dada em casamento a Damião, um rapaz de 17 anos, filho do seu Pedro pescador. Minha mãe quase teve um troço de tanta felicidade. É uma bênção divina, repetia eufórica, mas eu só via pavor nos olhos da minha irmã. Ela e Damião mal se conheciam, trocavam no máximo um bom dia. Enquanto o povo comemorava, eu sentia o estômago revirar. Foi então que Mateus, com aquele jeitinho perceptivo, me cutucou pelas mangas. Benedito! Ele sussurrou, olhos arregalados. Ouvi o pastor falando algo sinistro para a mãe. Me curvei para entender. O que foi que você escutou, Mateus? Ele olhou ao redor, com receio de ser ouvido. Ele falou que a vila era pequena demais, que precisava crescer, disse que precisávamos de mais bebês, que as crianças são o futuro. Senti um arrepio enorme quando chegou o dia do casamento. Lá estava minha pequena Glorinha, vestida de branco, como uma boneca infeliz no altar. Ela chorou, e o povo achou ser de comoção, mas eu sabia que era medo, tristeza. Era tão moça sendo empurrada para a fase adulta de modo forçado após o ritual. Ela foi morar com o marido na casa dos sogros, seu Pedro e Dona Rosa. Eu a visitava sempre que conseguia e constatava que Glorinha estava mais e mais cabisbaixa, até que ela engravidou cedo. Minha mãe festejou, dizendo ser um presente divino, mas eu me corroía de raiva. Não achava justo uma criança ter filho de outro garoto quase da mesma idade. Mas segui calado, sem coragem de enfrentar o pastor. Foi aí que adotei uma estratégia diferente. Comecei a frequentar a igreja não por devoção, embora eu acreditasse em Deus, mas para vigiar o homem que eu considerava inimigo. Sentava nos fundos, quieto, atento a cada movimento dele. Confesso que era impressionante o poder de convencimento do pastor. Sua voz envolvia a congregação como ondas do mar, prendendo todos os olhares. Fazia profecias e simulava que era dominado pelo Espírito Santo. Falava em línguas estranhas e as pessoas ficavam em transe, desmaiavam, gritavam, diziam que tinham sido curadas de possessões. De maus espíritos. Era um cenário surreal. Parte de mim até sentia vontade de se deixar levar, mas alguma coisa não batia. Eu observava as pessoas saindo dali exaltadas, dizendo que suas vidas mudariam.
mas para mim parecia um grande teatro, mesmo que a multidão acreditasse. Foi num culto, quando minha irmã já estava no 7º mês de gravidez, que ele fez uma pregação especial sobre casamentos abençoados. Enfatizou o de Glorinha e Damião, alegando que o bebê em gestação era a prova do amor de Deus. Pela vila, todo mundo fez festa, gritando amém, aleluia, e eu ali, segurando o vômito de repulsa. Percebi que o carisma do pastor estava baseado em manipular emoções quando saí. Me senti como se tivesse descoberto um ponto fraco dele. Ele era forte, mas não invencível. Talvez se alguém rompesse aquela hipnose coletiva, haveria como pará-lo. O parto de Glorinha foi difícil. Ela gritava de dor. Dona Rosa, que agia como parteira, corria de um lado para o outro. Foi uma noite interminável. Só se acalmou quando ouvi o choro do bebê, entretanto. Logo em seguida começaram mais gritos e correrias. Algo deu errado. Minha irmã tinha perdido bastante sangue. Era jovem demais para suportar um parto complicado. Achei que fosse morrer. Mas ela, resistente, sobreviveu a um grande susto, o bebê. Meu sobrinho nasceu magrinho, chorando sem parar. As outras mães que tinham leite se revezaram na amamentação. Glorinha estava fragilizada, pele e osso, e Damião sofria com a situação. Todo o povo só falava disso, faziam promessas e rezas. O pastor apareceu um dia e declarou coisas sobre desafios que testam a fé. Me segurei para não dar um murro nele, mas Glorinha reagia bem e, após dias de agonia, se recuperou. Pôde segurar o pequeno Samuel nos braços, ver aquele bebezinho tão ingênuo, gerado em tanta adversidade, partia meu coração numa tarde. Sentei ao lado de Glorinha, que embalava Samuel. Ela me olhou e perguntou com a voz cansada: será que papai ainda volta? Senti um aperto. Vai voltar sim, Glorinha, e ele vai consertar tudo. Ela ficou em silêncio, afagando o neném, parecia angustiada. Eu queria que ele nunca tivesse ido embora, até com as brigas era melhor do que isso. Não soube o que dizer, então fui andando para perto da casa do pastor, sem entender direito por quê. Apenas segui meus instintos ao chegar. Notei algo anormal. Vários sapatos na porta. Inclusive um par de sandálias que eu conhecia, como sendo da minha mãe, me deu um frio na espinha. Me aproximei mais e ouvi vozes e risadas vindas de dentro. Percebi que era lá pelos fundos, talvez no quarto, um riso estranho, do tipo que provocava calafrios. A curiosidade foi maior que o medo. Eu fui avançando pelo corredor, na ponta dos pés, o coração quase arrebentando no peito. A porta do quarto estava entreaberta, segurei a respiração e espreitei o que vi me tortura até hoje. Pastor Átila sem roupa, junto de 3 mulheres nuas, uma delas. Meu Deus, era a minha mãe. Fiquei congelado, sem ação, nem conseguia gritar. Era como se o tempo parasse. Via aqueles corpos, os sussurros, as risadas. Aquela imagem se gravou na minha mente por toda a existência. Quando eles me notaram, tudo parou. 4 pares de olhos se voltaram para mim, assustados. Vi o pânico estampado na cara da minha mãe e o ódio estampado no rosto do pastor. Não esperei um segundo. Dei meia volta e disparei correndo. Não quis saber se me perseguiam, se estavam nus. Só corri. Cheguei em casa ofegante, todo suado. Mateus me olhou assustado. O que houve? Mal falei. Só balancei a cabeça, confuso, e saí porta fora de novo sem rumo. Precisava confiar em alguém, contar o que eu tinha visto, mas quem acreditaria em mim? Lembrei de seu Raimundo, velho pescador e melhor amigo do meu pai. Um dos poucos que não caíra na conversa do pastor. Era a ele que eu recorreria. Bati forte em sua porta com desespero. Quando ele abriu, devo ter parecido insano, molhado de suor, olhos arregalados. Calma, meu filho, entra. Me puxou e trancou a porta. O que houve? Falei aos tropeços. O que eu tinha visto na casa do pastor. Cada detalhe chocante. Seu Raimundo ficou espantado, mas ouviu tudo em silêncio quando terminei. Ele respirou fundo. Você tem certeza do que viu?
Apenas assenti, cheio de vergonha e nojo. Não inventaria uma calúnia dessas sobre minha mãe. Ele coçou a barba, balançando a cabeça. Eu sempre suspeitei que esse pastor não prestava, mas isso é ainda pior do que eu supunha. E agora, seu Raimundo, o que a gente faz? Se eu contar, ninguém vai acreditar, vão dizer que sou possessos, que estou inventando. Ele ficou pensando, andou de um lado para o outro. Precisamos de provas, menino. Precisamos desmascará-lo de um jeito que ninguém possa negar, mas tem que ser com cautela. Esse sujeito tem muita gente do lado dele. Então ele abriu uma gaveta, pegou um papel velho e um toco de lápis. Escreva tudo o que você viu, cada detalhe. A gente vai guardar isso no seguro e depois veremos como pegar esse homem no flagra. Obedecei. Comecei a redigir, tremendo cada frase, lembrando das cenas. Nojentas, quando acabei, entreguei para ele, que dobrou e colocou em uma lata velha escondida sob as tábuas do assoalho. Agora, entenda bem, Benedito, não conte a mais ninguém, nem a Glorinha, nem ao Mateus, a ninguém finja que não viu nada consegue. Assenti, ainda trêmulo. Bom, agora você vai ser meus olhos na vila, preste atenção em tudo, anote o que suspeitar e me conte depois. A gente acha um meio de acabar com esse falso profeta, nem que demore anos. Saí de lá, aliviado por ter alguém que me amparasse mesmo assim. Estava abalado como olhar para a mãe depois de presenciar aquilo. Quando cheguei, Mateus perguntou de novo se estava tudo bem. Eu menti. Tá sim, não se preocupe. Mas não estava, e eu sabia que não ficaria bem tão cedo. A noite chegou, me joguei na rede, mas o sono não vinha lembrando minha mãe. Com o pastor, me dava enjoo e raiva misturados. Tentei afastar a imagem, mas ela voltava como um tormento. Mais tarde, ouvi minha mãe entrando em casa, passos discretos, mexendo nas panelas. Fingiu normalidade. Sobrou comida? Tá na panela, respondi seco. Ela jantou cantando baixinho aqueles hinos como se nada tivesse rolado. Eu fiquei ali, odiando tudo e todos. Na manhã de domingo seguinte, a rotina da vila se desfez de vez. As portas da igreja foram arrombadas e lá estava Bernardo, meu irmão, que eu não via há quase 5 anos, ao lado do meu pai. Só que eles não estavam sozinhos. Vinham acompanhados de homens uniformizados de semblante sério e de outros de terno ao verem o pastor. Um deles falou em voz alta que ressoou no templo. Átila Silveira, ou devo dizer Otávio Matos de Abreu, o senhor está preso. A assembleia foi ao delírio de espanto. Minha mãe ficou rígida como estátua. Eu larguei tudo e corri com Mateus até eles, chorando sem parar. Glorinha veio atrás, segurando o bebê. Meu irmão Bernardo estava alto, magro, rosto marcado pelo sol. Nós nos abraçamos, como se tentássemos recuperar todo o tempo perdido. Meu pai chorava também, coisa que eu nunca tinha visto. Fez o mesmo quando avistou Glorinha abraçada a Samuel, aquele nenenzinho que ele não conhecia, no meio daquele reboliço. Damião se aproximou tenso, mas meu pai lhe deu um abraço. Conheço sua família, rapaz. Seu pai é gente boa. Cuide bem da minha menina. Sim, senhor, seu Afonso, respondeu ele trêmulo. Enquanto isso, policiais liam em voz alta uma lista de delitos do falso pastor. Eram de arrepiar dos pés à cabeça todo tipo de golpe que ele dera em outros estados, da Bahia a Minas Gerais, enganando povoados, seduzindo mulheres, deixando crianças abandonadas. Havia também contrabando e envolvimento com gente graúda em cada local que passava. Deixava um rastro de destruição, inclusive suicídios de vítimas que não suportaram a vergonha. Eu sentia o estômago revirar. Afinal, não era só charlatanismo religioso. Era crime organizado no auge das denúncias. Começamos a ver mais policiais vasculhando as casas. Levaram vários conhecidos algemados, pessoas que achávamos honestas, mas que estavam associadas a tudo aquilo. Era uma rede criminosa enorme. Aproveitavam o isolamento para escoar drogas e armas. Quando o delegado lia as acusações, meu pai e Bernardo confirmavam com a cabeça, como se dissessem:
É por isso que tivemos tanto trabalho para desmontar essa quadrilha. Minha mãe seguia estática, sem dizer nada, sem demonstrar emoção alguma, nem ao reencontrar o marido e o filho mais velho. Mas eu entendi que ela estava em choque. O pai se virou para mim. Filho, é uma longa história, vou te explicar em casa. E foi aí que desabei a chorar como um bebê abraçando meu irmão e meus outros irmãos. Mateus choramingava sem entender direito, mas sentia a tensão do momento. Quando enfim chegamos em casa, ele contou tudo. Como descobrira as caixas misteriosas nos barcos, cheias de contrabando, e também as mortes encobertas em circunstâncias suspeitas. Nós ligamos os pontos, meu filho, disse meu pai. Não pudemos falar, com medo de que vocês fossem as próximas vítimas, por isso fugi e encontrei seu irmão. Passamos meses caçando ajuda de autoridades confiáveis. O sistema estava cheio de gente comprada. Bernardo complementou. Não foi fácil. O pastor era só a ponta de um esquema abrangente. Traficantes, corruptos, até gente do alto escalão da política veio à tona. Me senti atordoado. Minha família tinha sido destruída, mas eles descobriram um esquema bem maior e finalmente trouxeram a polícia. O que eu não esperava era que o calvário prosseguisse. Minha mãe continuava inexpressiva, como se nada a afetasse a prisão do pastor, a volta do marido e do filho que ela desprezava. Nada a abalava de imediato, mas então Glorinha confirmou algo que acabaria de vez com o restinho de inocência que havia em mim. Pai, preciso te contar. Começou tremendo. Átila dormiu comigo. Várias vezes eu senti como se uma faca atravessasse meu peito. Vi a fúria se formar no rosto do meu pai, enquanto Bernardo cerrou os punhos. Glorinha não parava de falar. Ele queria que eu engravidasse, dizia que seria a geração santa. Meu pai gritou de desespero e raiva. Ficou claro que Samuel não era filho de Damião, mas sim do pastor, e que minha mãe teve papel nisso. Preparando rituais, entregando às moças um pesadelo indescritível. Chorei de nojo e pena quando eu poderia imaginar minha mãe, que me dera a vida. Facilitando esse tipo de abuso com a própria filha Glorinha, confessou que algumas amigas também passaram pelo mesmo, e que a mãe colaborava, achando que era a vontade divina. Meu pai saiu correndo, esmurrando as paredes, xingando aquela mulher e dizendo que jamais a perdoaria. Mateus chorava baixinho num canto, sem saber o que fazer. Bernardo tentava acalmar o pai, mas ele estava inconsolável. A mãe continuava no chão, como se não estivesse ali. Os dias que vieram foram confusos. O julgamento do pastor se prolongou, com depoimentos vindos de todo canto, e nós, inclusive minha irmã, fomos à cidade testemunhar contra ele. As autoridades descobriram que era uma organização criminosa de grande alcance, mas devido à censura e à ditadura militar da época, abafaram o caso em termos de imprensa. Embora houvesse condenações pesadas, o pastor pegou 20 anos. Outros envolvidos pegaram entre 5 e 15 anos. Algumas pessoas da vila sumiram de vergonha ou por risco de retaliação. Eu me perguntei se minha mãe não seria presa afinal. Ficou provado que ela entregara Glorinha, mas as autoridades e o promotor consideraram que ela também fora vítima de manipulação, e não havia provas contundentes para acusá-la como cúmplice. Acabaram fazendo um acordo. Ela teria que depor periodicamente e prestar esclarecimentos, mas não foi presa ainda assim. A vila se transformou. Muitos novos moradores chegaram, enquanto outros saíram. O pai e Bernardo foram aclamados como heróis, por terem desfeito o esquema. Eu, que ajudara meio às escondidas, senti certo orgulho deles, mas a reaproximação da família foi complicada. Meu pai preferiu ficar na casa de seu Raimundo, com Bernardo. Eu fiquei cuidando de Mateus e da mãe, mesmo sentindo um misto de piedade e asco dela. Era a minha mãe. Apesar de tudo, um laço difícil de ignorar com o tempo,
Ela começou a cuidar de Mateus com afinco, tentando recuperar o tempo perdido. Levou-o até a cidade para buscar tratamento médico. Meu pai quis acompanhar o menino e, apesar de tudo, acabou ficando mais próximo da mãe de novo. O diagnóstico de Mateus foi sequelas de pólio. Os médicos explicaram que havia algumas técnicas que podiam amenizar as dores e melhorar sua qualidade de vida. Mas cura não existia mesmo assim. Era uma fagulha de esperança ver a mãe se esforçar para se redimir, ajudando o caçulinha. Me recordo de certa noite conversar com ela na varanda. Por que a senhora fez aquilo? A senhora amava o pastor? Ela desviou o olhar, mantendo os olhos no mar. Não sei, filho. Era como se ele tivesse um domínio sobre mim. Não conseguia reagir. E a Glorinha? Perguntei. Não pensou nela? A mãe começou a chorar. Eu sei. Sou um monstro, mereço o inferno. Nesse instante, vi que ela estava totalmente arrependida. E como filho, eu não sabia se a consolava ou a xingava no fim. Não fiz nenhum nem outro. E saí dali. A vila foi reencontrando seu caminho. Certo dia meu pai disse: precisamos dar bom uso à igreja do pastor. Não faz sentido deixá-la lá apodrecendo como símbolo de sofrimento. Reunidos, decidiram transformá-la numa escolinha, pois a velha sala de aula da dona Joselma já não servia mais. Foi assim que conheci Clarice, a jovem professora vinda da cidade. Recém-formada, era filha do seu Crispim, dono de uma pequena mercearia. Eu levei Mateus para as aulas e fiquei impressionado com o modo carinhoso como ela lidava com ele, adaptando exercícios para que pudesse participar. Eu chegava mais cedo só para vê-la. Sua beleza natural e jeito dedicado me conquistaram. Bernardo também notou e me confidenciou que gostava dela quando morava na cidade, mas ela nunca olhou para ele desse jeito. Disse que estava tudo bem. Se eu quisesse me aproximar, que não guardava mágoa, me deu até um apoio inesperado, e a escolinha começou a pulsar de alegria. As crianças rindo naquele espaço que antes fora palco de mentiras e abusos, era como se a luz estivesse substituindo a escuridão. Finalmente Bernardo decidiu partir de novo depois de uns meses. Já cumpri meu papel. Irmão, vou procurar algo mais na vida. Nos abraçamos num adeus dolorido e fiquei sozinho com a mãe, o pai, Mateus e Glorinha morando com seu marido Damião, e o bebê aprendia a lidar com a saudade. E nesse meio tempo fui me aproximando de Clarice, nos apaixonamos. E quando completei 18 anos, pedi a mão dela em casamento, um casamento simples, na cidade, com seu Crispim nos abençoando. Tive que me beliscar para ver se não era um sonho, como um simples pescador, sem estudo, tinha conquistado aquela mulher. Tão especial, mas ela me amava de verdade e dizia que eu a fazia feliz. Construímos nossa casinha perto da minha mãe, e mesmo depois de tudo, Clarice e ela se davam bem. Era nítido como a mãe tentava ser uma pessoa diferente, e eu via que ela nunca se esqueceria do peso dos erros cometidos. Fui trabalhar na Associação dos Pescadores, ganhando melhor. E Clarice ensinava na escolinha, e assim nossas vidas foram seguindo. No primeiro ano de casados. Nasceu o Carlos. Depois de 2 anos veio nossa menina. Marta, eu fiz questão de vacinar os 2 na cidade, do jeito certo, com medo de ver meus filhos passarem o que o Mateus passou, naquela miséria de não ter acesso a médicos e vacinas. O tempo passou. Mateus viveu até os 26, quando pegou uma infecção generalizada e não resistiu. Foi uma dor terrível. Enterramos o caçula perto da praia, onde nasceu a vila toda. Sentiu a perda. Ele era muito querido, um garoto luminoso. Minha irmã Glorinha continuou ao lado de Damião. Tiveram vários filhos. E, por incrível que pareça, foram se acertando. Construíram uma família grande e feliz com meninos, até surgir uma menininha para fechar a conta. De vez, foi bonito ver como Glorinha se recompôs daquele passado de abusos, amparada pelo esposo amoroso. Já meu pai, depois dos 50 anos, arranjou uma companheira mais jovem. Houve bafafá, mas ele estava pouco ligando. Queria era ser feliz no fim.
O povo se acostumou depois de todo o sofrimento. Cada um tocava a vida como podia, quanto a minha mãe. Envelheceu rápido, vivia. Silenciosa, sozinha, rezando talvez fosse o arrependimento latejando dentro dela no fim da vida, foi acometida por uma doença repentina. Passou semanas no hospital até falecer numa madrugada. A vila inteira se reuniu para o enterro. Foi um momento esquisito, pois todos sabíamos dos pecados dela, mas ainda assim, ela era parte da comunidade no enterro. Só faltou Bernardo, que andava distante, sem perdoá-la. Faleceu sem ter tido a chance de ouvir dele um "eu te entendo". Anos depois, Bernardo voltou, trazendo esposa e filhos, arrependidíssimo por não ter perdoado a mãe em vida. Chorou nos meus braços, lamentando a culpa. Eu deveria ter dito a ela que eu a desculpava. Agora é tarde. A vida seguiu. Meus filhos cresceram e trilharam o próprio caminho. Foram para a cidade, cursaram faculdade. Fizemos um arranjo de dividir os bens do seu Crispim quando ele faleceu e eu assumi parte do negócio do sogro, a mercearia. E o restante quem herdou foi a irmã da minha mulher que vivia em outra cidade dali em diante. Me mudei para o centro urbano. Fiquei mais perto dos netos e me aproximei de outra igreja. Com um pastor honesto, ligado de verdade a Deus, era uma fé sincera. Sem manipulação e pirotecnia, o inverso do que passei no passado, e eu me sentia em paz. Clarice achava que esse era nosso propósito. Mostrar que existe uma espiritualidade autêntica, baseada em compaixão e amor ao próximo. Aprendi que se deve separar a religião real dos lobos em pele de cordeiro hoje, com 78 anos, olho para trás e noto como esse caminho tortuoso me tornou quem sou. Meu amor por Clarice salvou minha alma. Tivemos 2 filhos e 8 netos, 2 dos quais já me deram bisnetos. É gratificante ver a família se ampliando e a vida seguindo esse rumo. Clarice, agora com 80 anos, ainda esbanja aquela beleza que me conquistou. Embora a saúde dela esteja debilitada, passo dias rezando para que não sofra muito e, se for para ela partir, que eu também seja levado em breve. Sou grato por tudo e louvo a Deus porque, apesar dos desafios, Ele sempre esteve conosco. E agora, encerrando meu relato neste canal.